top 5 da semana na tela, quem mandou foi o instrutor Gustavo. Qual a diferença entre excesso de velocidade e velocidade incompatível? Ele quer saber tanto na questão criminal quanto administrativa, Gleidson. Questão boa, ele sempre está mandando dúvidas aqui para a gente, né? Quase todos vocês estão, tem uma perguntinha dele aí. O que acontece, né? Nós temos a infração por excesso de velocidade, que está prevista lá no artigo 218 do CTB. Aí tem 3 incisos, né, que pune com cada vez mais rigor. Média grave, gravíssima vezes 3. Isso, conforme o excesso. Quanto maior o excesso de velocidade, maior vai ser a punição. Então, quanto mais se excede, maior vai ser a multa a ser paga, inclusive podendo ter habilitação suspensa quando se excede mais de 50% além do permitido. Só que essa infração só se constata mediante a utilização de medidores de velocidade, que a gente chama popularmente de radar. E tem uma regulamentação do CONTRAN para isso, que é a resolução 798 de 2020 do CONTRAN. Então, é uma infração, o excesso de velocidade, que só pode ser constatado com radar. O agente não pode, no olho, dizer, o carro de Ronaldo ali, ó, pelos meus cálculos visuais, está a 90 por hora. Isso não existe. A de excesso de velocidade só mediante comprovação de equipamento eletrônico. A de velocidade incompatível, aí dá para ser no olhômetro. Aí é no olhômetro. Por quê? O que acontece? Aqui a infração não é o excesso, é a incompatibilidade dela naquele contexto. Por exemplo, ao passar um ciclista, área escolar, né? Então, às vezes o cara está até dentro do limite de velocidade, mas ela não é segura naquele momento. Estava lá na placa, lá, limite máximo, 50 por hora. Cheio de alunos saindo da escola no meio da rua, ele passou a 50. O policial, esse cara é doido, tinha que ter dado aqui. Ele está em excesso de velocidade? Não, ele está dentro do limite. Mas ela é incompatível nesse contexto, então ele vai ser punido por isso. Aí a gente tem essas infrações lá no artigo 220 do CTB. E essa infração de velocidade incompatível, ela pode também caracterizar crime de trânsito. Pegando o exemplo de Ronaldo, uma escola. Esse crime está lá no artigo 311 do CTB, mas prevê uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Multa na Lembrando que o excesso de velocidade não é crime. O crime não é crime. Velocidade incompatível. É isso. O excesso de velocidade, ele tem umas implicações, né? Quando tem muito excesso, por exemplo, num eventual crime de lesão corporal, ele pode deixar de ser de ação penal, dependendo de representação da vítima, passar a ser de ação penal por condicionado, mas aí já é uma outra discussão, ela tem uma relevância nesse sentido. Mas não é crime. O crime é velocidade incompatível. Trafegou em velocidade incompatível nas proximidades de escola, pegando exatamente o exemplo do Ronaldo, a máxima é 50. O cara passa 50 na hora que crianças estão saindo da escola, ou seja, gerou uma situação de risco, gerou uma situação de probabilidade de dano, então o crime já ocorreu, porque gerou uma situação de risco. Aí a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, multa de natureza penal, que aí quem fixa é o juiz, levando em consideração alguns critérios. Então essa é a diferença, o excesso só é infração administrativa, e só se constata com o equipamento. Com equipamento eletrônico. Exatamente, devidamente homologado, tudo. Pode ser no olhômetro, a incompatível pode ser no olhômetro, e a infração é infração e é crime. Perfeito? Exatamente. Show!